Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos um convidado ilustre, o Daniel César. Ele é autor de ficção, retrofuturismo, terror, aventura e muito mais. A gente está aqui para falar do livro dele, o Códice de Maquinária. Daniel, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro, por favor, se apresenta para a galera. Muito obrigado, Marcos, pelo convite, obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou o Daniel César, né, como o Marcos falou, sou pernambucano, tenho 43 anos e escrevo desde 2022, para falar a verdade. Né, já tenho alguns livros publicados, o Códice de Maquinária é o quarto livro, mas é o terceiro, assim, que está ganhando a forma física, né? O terceiro, ele só existe no mundo virtual, que é um livro de fantasia que está lá na. Muito bem. Então, eu cheguei, né, no Daniel, porque eu vi alguns posts dele, né? E eu também vi uma resenha da Torre Submersa, da nossa querida Kathleen, a raposinha literária, né? E eu e a Kathleen somos amigos, né? Aí eu falei, vou dar uma olhada aqui no conteúdo do Daniel. E aí eu fiquei muito surpreso, né? Porque o Códice de Maquinária é steampunk, um gênero que ele existe há muito tempo e agora ele está crescendo no Brasil. A gente tem os nichos, tem os fã-clubes, né? Mas agora parece que está ganhando mais força. Então, Daniel, por favor, antes da gente entrar no livro, conta um pouquinho da sua jornada. Como é que foi para você começar a se tornar um escritor? Muito bem. Assim, desde a época da escola, eu escrevia peças teatrais, né, de apresentações, mas nada que eu me visse futuramente me tornando escritor. Era simplesmente para apresentar ali o trabalho da escola e mais nada. Uhum. E muito tempo depois, já adulto, eu comecei a fazer um curso de desenvolvimento de jogos. E a partir daí, dentro do curso, eu comecei a desenvolver diversos projetos, né, teorias de projetos de games. E ali eu me vi mais envolvido no desenvolvimento de histórias para games especificamente. E daí surgiu a ideia para o meu primeiro livro que foi publicado, que é A Torre Submersa. Né? Foi a partir de uma ideia de um jogo que eu comecei a desenvolver um protótipo, uma versão de teste, mas acabei engavetando a ideia, e isso em 2013, mais ou menos. Quando foi em 2022, aí eu decidi, já que eu não estou conseguindo, não terminar o jogo, já há algum tempo está guardado a ideia, eu vou retomar, vou tirar a ideia da gaveta, mas vou adaptar a história do jogo num livro. E então surgiu A Torre Submersa, né? Que na verdade é uma trilogia. O terceiro livro ainda vai sair ano que vem. E o Códice de Maquinária, que é o livro que nós vamos conversar hoje, é uma prequel, né? Como se fala, é uma história antes da história. Né? Antes da Ah, trilogia original, o Códice de Maquinária ele vem apresentar uma visão, né, mais ampla sobre as nações, sobre o universo em si. Então, basicamente, foi esse o princípio, né, da minha vida como escritor. muito bem. É, então, o que que você recomenda? Porque, por exemplo, às vezes, para ver a evolução do autor, algumas pessoas gostam de ler na ordem que foi escritos, e outros na ordem cronológica. O que você, como autor, recomenda? Bom, recomendo inicialmente o Códice de Maquinária, para que você possa ter um vislumbre sobre o universo, né, sobre as nações que compõem esse universo, certo? E, posteriormente, o Códice de Maquinária, o primeiro livro da Torre Submersa, que é Mergulho, onde o foco é direcionado especificamente para um personagem, que é o protagonista, o Josué Martinez, que é um mergulhador, e ele aí é contratado para investigar um desaparecimento misterioso dentro de uma torre submersa, né, onde trabalhadores, né, desapareceram. Então, Hum, o foco ele sai do universo, que é mais amplo, mas que tem uma história própria do Códice de Maquinária, tem um personagem próprio, tem um enredo próprio, mas é um livro ilustrado, né? O personagem do Códice, ele é o Arthur Corvus, que é um personagem da nação Ventuinha, que tem ali como elemento base a energia produzida pelo vento. Então, ele tem uma história própria,
que posteriormente pode se tornar uma trilogia à parte, e aí depois do Códice vem o mergulho com Josué. Muito bem, muito bem. Agora, bom, eu acho que você vai gostar muito dessa pergunta, conta pra gente quais são seus autores favoritos e as suas inspirações. Olha só, especificamente para Torre Submersa, o autor que me inspirou diretamente, sem dúvida alguma, foi Júlio Verne, com o seu clássico, né, 20 mil léguas submarinas. Uhum. Eu não sei, não me falha a memória, ele é o pai da ficção científica, né, considerado o pai da ficção, e ele é responsável por introduzir esses elementos retrofuturistas, né, máquinas, equipamentos, veículos, muito à frente do seu tempo. Então, com certeza, o autor que me influenciou e me influencia muito ainda nos meus escritos é Júlio Verne, sem dúvida alguma. Muito bem. E além do Verne? Olha, gosto, saindo um pouco da ficção, né, o Tolkien, C.S. Lewis também, são autores que me influenciam bastante. O George Orwell também, com 1984, né, que já é ficção. Bom, mais ou menos seriam esses os autores que mais me influenciam. Muito bem. Deixa eu te perguntar, para mim, dos livros do Verne, o que eu gosto mais, particularmente, cara, é Viagem ao Centro da Terra. E Sim, você? Qual que você gosta mais? seria os 20 mil léguas mesmo. O 20 mil léguas mesmo, né? Não tem outra escolha. Muito bem, muito bem. Bom, agora, né, vamos falar, né, do Códice de Maquinária, né? Gente, deem uma olhada aqui para vocês verem, tá? É um livro, a capa já é fantástica, olha aqui, né? Bom, conta pra gente, Daniel, um pouco sobre o livro, mas sem dar muito spoiler. Deixa o pessoal com vontade, mas não entrega o segredo. Ainda muito spoiler, né? Uhum. Eu poderia falar sobre ele. Bom, como eu disse, já falei, é um livro ilustrado. Eu tinha um propósito de representar, né, graficamente esse universo que é maquinária, né, dentro do universo. Maquinária é o grande continente que compõe esse mundo e ele é dividido em 5 nações. Cada nação com suas particularidades, com a sua tecnologia retrofuturista e com a sua, digamos assim, narrativa própria, história própria. Então eu queria mostrar para o leitor da Torre Submersa, que já conhece a Torre Submersa, já acompanha o Josué nas suas aventuras, um vislumbre de como é a maquinária por dentro. Então aí surgiu a ideia do livro ilustrado, mas eu não queria simplesmente fazer as ilustrações e jogar aleatoriamente para mostrar esse universo. Eu queria amarrar as imagens a uma história própria, uma narrativa própria. Então surgiu aí esse personagem misterioso, o Arthur Corvus, e aí tinha um desejo desde sempre de desvendar, de explorar o continente onde ele vive, as nações, né, vizinhas da sua. E aí ele cria um próprio equipamento de voo, né, todo ao modo de steampunk, né, também clockpunk, também tem muita influência. E Uhum. aí ele desenvolve esse equipamento de voo próprio e começa a explorar, começa a viajar pelas nações, começa a visitar cada povo e registra visualmente, né, através de suas ilustrações, que ele é também um artista. Tudo que ele vê, as pessoas, as tecnologias, as máquinas, né, o Ah, sofrimento, as diferenças sociais, né? exato, porque Ah, é, você mencionou o steampunk, o clockpunk, né? Que são estilos parecidos, né? Mas claro que aos puristas, calma, sim, gente, calma. Mas sim, uma coisa sobre esses gêneros é que você falou que tem muitas nações, com cada uma com sua tecnologia. Uma coisa, exato. uma coisa presente em muitos livros e histórias steampunks é a diferença entre os geneticistas, né, os darwinistas e os tecnocratas. Você tem isso no seu livro ou não? Não, eu não abordo especificamente essa minúcia, com esse nível de Hum. minúcia, Ah, né? tudo bem. O que é que acontece? A introdução do universo acontece na torre submersa. Então, quando
a Torre Submersa surge, o livro, a história, eles são, todo o continente, todas as nações, eles são totalmente dependentes dos combustíveis fósseis. Certo. São oprimidos, são dependentes, né? Tem a questão da poluição, tem a questão da opressão causada pela dependência que eles têm do óleo, né? E esse monopólio é controlado pela nação chamada Terra-Óleo, certo? Então, nós Entendi. temos aí, inicialmente, esse plano de opressão, de subjugação, de humilhação, de dependência. Sendo que acontece uma intervenção, já estou dando spoiler, né? É melhor segurar o spoiler. Segura o spoiler. Segundo spoiler, então tá. Você disse que o seu protagonista, o Corvus, né, ele desenvolve um equipamento para Isso, voar e ele registra visualmente. Então dá-se a entender que as ilustrações do livro são feitas pelo Corvus. isso, exatamente. Então, qual que é a perspectiva do livro? É um livro em primeira pessoa, em que nós estamos vendo como um relato do Corvus, ou é em terceira pessoa? Ele usa o livro como um diário de viagem, digamos assim. Uhum. Então, acredito que seja em primeira pessoa. Muito bom, certo. Agora vamos lá, vamos lá. Começa, eu tenho agora as perguntas que eu falo que são a escolha de Salomão, certo? Dos seus livros, qual é seu personagem favorito? Só pode escolher um. Personagem favorito, com certeza, o Josué. O Josué. Nossa, respondeu rápido, galera. Respondeu rápido. Muito Posso bem. até justificar a resposta, se você quiser. Por favor, sem O spoiler. Josué, assim, todo autor, não é? Com certeza, isso é uma regra, Aham. ele transmite algo de si para as suas histórias, claro, e para os seus personagens também. Pelo menos comigo funciona dessa forma. Então, o Josué, ele carrega muito da minha personalidade, do meu temperamento, da minha forma de ser, da mente criativa. Tem algumas coisas que, digamos assim, pessoais minhas, eu, digamos que, adaptei para a vida do Josué também. Então, eu me identifico muito com ele. Muito bem. Agora, a outra pergunta é: qual é o personagem que se tornou favorito do público? Aquele que você não esperava, porque às vezes você escreve o cocheiro da carroça de robôs, o dono da padaria, e todo mundo fala, eu adoro esse personagem. Você fala, é sério? Aconteceu isso? Com certeza, aconteceu muito, aconteceu. A Torre Submersa, ela, ela traz o Josué como o personagem principal, né, como um protagonista, mas ele tem um ajudante. E Uhum. inicialmente não se percebe a natureza desse ajudante, né, que é o Moisés. O Moisés, ele se tornou o queridinho de muitos leitores da Torre. Ele é não vou dar spoiler, mas ele é o braço direito do Josué, digamos assim. Nas Hum, viagens, nas explorações, nas missões, ele é quem ajuda ali o Josué em tudo. muito bem. Mas agora, voltando ao códice, né? Você disse que o protagonista ele desenvolve um equipamento voador, né? Porque o nome dele é Corvus, um corvo. Mas qual a simbologia do corvo para você? Que você poderia ter escolhido vários outros tipos de animais, né? Bom, como a nação do personagem, né, do protagonista, do Códice, é Vintoinha, né, e é uma cidade clockpunk edificada sobre as montanhas de maquinária, né, então eles usam a energia do vento ao seu favor, né, então nada mais, digamos assim, dentro de uma lore, dele ter um sobrenome relacionado aos pássaros. Então, os habitantes de Ventoinha, que é a nação do vento, não é a nação que é construída sobre as montanhas, eles têm uma relação, os nomes deles têm uma relação com diversas aves, e isso provavelmente vai ser mais desenvolvido, explorado na trilogia própria do Corvo. Muito bem, muito. Olha só, pessoal, estamos tendo muitos spoilers aqui. Bom, mas
Uma coisa que eu gosto, uma frase que eu gosto muito é: o que seria do mundo sem o Capitão Gancho? Porque não existe um herói sem um vilão. Você disse que nós temos uma organização que controla todo mundo, mas normalmente essa organização tem um líder, ou pelo menos nós temos um capanga, o capanga principal, que é o cara que a gente aprende a odiar. Acertei? Sim, temos os dois, digamos assim, Aham. temos os dois, não é? Por trás dos bastidores ali, digamos como o mestre dos bonecos, Uhum. existe o mestre, não é, das indústrias Blackwater, que é Cipriano Blackwater. É ele o idealizador e o fundador, digamos assim, ou o descendente direto da dinastia que domina Terra Óleo, né? Então ele é, digamos, o principal. E tem o seu braço direito, assim como o Josué tem Moisés, o Cipriano tem o Maxwell Druid, que é bem aquele personagem que você olha, lê sobre ele, quando ele fala, você sente nojo, você sente asco, você se sente mal com a forma. É um vilão vilão, né? Isso exatamente. É aquele, com a forma dele tratar, dele falar, dele olhar, já te deixa, não, esse cara, não quero que dê um jeito nesse cara, de alguma forma. Muito bem, é um vilão vilão, certo. Agora, conta pra gente, Daniel. Ah, onde encontrar os seus livros e se dá para pegar ele direto com você e se sim, tem brinde e tem autógrafo especial? Ah, com certeza. O Códice de Maquinária, né, nós tivemos aí a pré-venda, que foi até dia 20 de novembro, tá? Mas quem não teve a oportunidade de adquirir, pode adquirir diretamente comigo, certo? Pelo meu Instagram. Os livros da Torre Submersa, o primeiro, eu só tenho a versão e-book, tá? Tá lá na Amazon, disponível na Amazon. O segundo livro da Torre, eu tenho a versão física e a versão e-book também. Certo. Os demais estão disponíveis na Amazon, na versão digital. Muito bem. Mas e com você não consegue pegar? Comigo, a Torre Submersa 2, tá? E o Códice de Maquinário. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, se mandar um direct, combina, pede faz o Pix, faz a dedicatória, né? E manda para todo o Brasil, né? Tem brinde, tem pôster, tem insígnia, tem bottom, tem adesivo, tem marcador específico, especialmente produzido para pré-venda, tem placa Então, comemorativa. então deve ter sido uma emoção muito grande para você, porque já publicar um livro já é tipo, nossa, um feito, né? Tirar a sua ideia, publicar, ter a ideia para o povo. E agora, pô, você conseguiu fazer com brinde, com pôster, com mapa. Cara, você lembra qual foi o momento que você falou, puta, eu sou autor? Eu acho que quando eu recebi Uhum. o primeiro feedback positivo de alguém que disse para mim, Daniel, eu não consegui parar de ler o livro. Eu não consegui parar de ler, eu não fiquei ansioso para ler mais, para conhecer mais do universo, para saber como vai se desenrolar a história. Acho que nesse momento foi que caiu a ficha. Legal. E você já deu seu primeiro autógrafo pessoalmente? Já sim. Já Ah, ah, e você pode contar para o pessoal um pouquinho como é seu processo criativo? Porque você se descreve como um autor jardineiro, né? Então você exato. começa e vai. Exato. O autor jardineiro é aquela tipologia, né, entre os escritores, que é aquele mais orgânico. As ideias fluem, surgem, e aí você vai alimentando, vai cuidando da ideia, vai alimentando a ideia, e a ideia tende a crescer até se tornar um livro de fato. Então, o meu processo criativo, a ideia em si, ela surge de repertórios, digamos assim, né? Aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu já assisti, que eu já li.
eu já vivenciei, alguma experiência, então a partir daí surgem as ideias, e aí nós vamos cuidando delas e alimentando-as até que elas se tornem realmente uma história, uma narrativa, e assim possa ganhar vida e o mundo, né, as pessoas. Hum. E o que que você tem facilidade em escrever e o que você tem um pouco mais de dificuldade? Olha, dificuldade seria mais os diálogos. Uhum. Conheço que tem uma certa dificuldade nos diálogos, saber a medida certa, o tamanho certo da frase, onde cortar, onde tirar, o que acrescentar, não é? E mais facilidade eu tenho com cenários, descrição de cenários específicos, transmitir a sensação que aquele cenário está transmitindo para o próprio personagem e traduzir isso de forma que o leitor sinta o que o personagem está sentindo, né? Veja os odores, os sons, os ruídos, os barulhos, né? As texturas. Eu gosto muito dessa parte, tenho certa facilidade com isso. Ah, cara, que legal, que legal. E agora, né, você disse, né, que provavelmente o Corvus aparecerá no futuro, né? E agora que você pode dar um pouquinho de spoiler e falar de novidades, o que que a gente vai esperar do Daniel, do seu mundo para 2016, 2026, 2016 já passou. 2026, vamos lá. Aham. A Torre Submersa 3, né, já tem um subtítulo que é Descompressão. O primeiro é A Torre Submersa Mergulho, o segundo, Abissal, e o terceiro é Descompressão, onde a história vai ganhar o seu ápice e a sua finalização. Né? Um spoiler que eu poderia dar para vocês, né, é que o Códice de Maquinária ele tem um papel importante no terceiro livro da Torre. Ele vai surgir no meio do livro da Torre Submersa 3 e vai ter um papel decisivo no entendimento de toda a trama. Por quê? Porque toda a história está interligada. Toda ela está interligada. Os livros, eles estão interligados. Tanto o Códice de Maquinária, que já foi finalizado, né? A Torre Submersa e também a trilogia do Corvus, que ainda não existe, mas está, sim, com certeza, interligado. Tudo está interligado. Que ela está sendo trabalhada, né? Sim. Muito bem, muito bem. Ah, bom, pessoal, lembrem-se, vocês podem conseguir o livro diretamente com o Daniel. Se vocês forem no Instagram dele, tá o link lá. Estão os livros na Amazon. A descrição tá aqui no Seria bom. vídeo, né? E agora, né, Daniel, tem algo mais que você gostaria de falar que você acha que a gente esqueceu? Nossa, porque esse papo foi rápido, cara. Foi bastante rápido, eu também achei. Quando se fala de literatura, não é que é uma paixão nossa, então o tempo Aham. passa muito rápido. Uhum. Eu gostaria de te perguntar, né, para você que gostaria de, para quem quer conhecer o universo steampunk, né, além dos livros do Júlio Verne, você gostaria de recomendar alguns filmes, talvez, para a galera se inteirar? Olha só, deixa me puxar pela memória. Um filme, deixa me ver. Tem um seriado, se eu não me engano, né? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas tem um seriado na Netflix que aborda esse tema, essa temática, mas ainda não tive a oportunidade de assistir. Mas um filme, uma animação, na verdade, que eu já assisti, inclusive eu uso como referência, como inspiração também, é Atlantis, da Disney, uma animação Uhum. da década de 90, se eu não me engano, ou Hum, início de 2000, se eu não estou por aí, por aí, por aí. daí. É, Então, recomendo. a Atlantis, Atlantis, o Reino Perdido é legal. Pessoal, exatamente. tem uma animação na Netflix que se chama Leviatã. Ela também é muito boa. Ela é steampunk, só que ela tem a pegada tecnocratas contra darwinistas, mas é um ótimo exemplo também. E assim, tecnicamente, o filme A Liga Extraordinária, ele é um filme steampunk, né? Exatamente. Tecnicamente. A ética dele é bastante. Então, vocês também podem dar uma olhada no Lord Archibald, O Mistério das Cadeiras Dançantes, o livro da nossa querida Daniela Castro,
né? Que é um steampunk bem gostoso para a gente assistir, com toquinhos de Brasil. Tem até brigadeiro no livro, Daniel. Você acredita nisso? E Acredito. você, você deu algum toquinho brasileiro no seu texto? Assim, agora, não, acredito que não. Uhum. Acredito que não. É uma ficção onde, porque geralmente a ficção, ela se passa no nosso mundo, no nosso universo, né? Aí eu tive Aham. que, para expressar realmente tudo que eu queria, eu tive que criar um universo específico, com as suas características, com a sua história, então não tem elementos brasileiros dentro da história. Hum. E você pensa em escrever algo em outro gênero além da ficção steampunk? Eu já tenho, na verdade, um livro de fantasia medieval, tá? Que é aquele que eu lhe falei que só existe na versão e-book, na Amazon, que se chama A Bruxa sob a Pele. Ah, cara, eu achei que ele era steampunk também. Na verdade, eu achei que era um conto. Não, não. Inicialmente, a ideia era para escrever um conto, mas aí veio a ideia de um plot twist, uma virada no final do conto, que eu disse, não pode ficar somente num conto, eu tenho que expandir para um livro, e aí eu consegui escrever, concluir, e publiquei, se eu não me engano, em 2024, foi ano passado. Ah, muito bem, muito bem. Então, pessoal, além do steampunk, vocês têm uma aventura de fantasia. E vamos ver Exato. o que aguarda o Daniel no futuro, né, Daniel? Agora, Daniel, nós chegamos naquela parte da Toca do Aventureiro que nós chamamos de Momento Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz. Que você, o convidado, deixe uma mensagem para o universo. Uma mensagem para o universo. É. Agora você me pegou. Uma mensagem para o universo. Acredite, né, nos seus sonhos, acredite na sua capacidade, no seu potencial, acredite quando tudo ao seu redor disser o contrário. Acredite em você e siga firme em frente, seja resiliente, mas siga em frente, não desista jamais, né? Porque só realmente não consegue o objetivo aquele que desiste no meio do caminho. Independente da dificuldade que você enfrente, continue sempre em frente. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Daniel. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o Daniel César, né? Autor do Códice de Maquinária, certo? Da Torre Submersa e outros títulos. Então, deem uma olhada, sigam o Daniel. Como eu falei, a descrição e os links vão estar na descrição do vídeo, certo? Eu sou o Marcos. Esse foi um papo da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Até a próxima.